Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Que alegria estar com você aqui nessa terça-feira. Estamos juntos para estudarmos mais um capítulo. Hoje, Josué, capítulo de número 10. Você que chegou agora para o nosso grupo, lembre-se que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também, meu querido irmão, tentar mudar. Estamos juntos. A partir de amanhã, vou gravar em locais diferentes, vou estar fazendo uma pequena viagem de férias, mas continuo firme aí com o nosso propósito. Nós estaremos juntos todos os dias meditando e orando aqui também por vocês. Vamos lá para Josué, capítulo 10, um capítulo muito importante, irmãos. Vamos lembrar que no capítulo anterior, Josué não consultou o Senhor e ele caiu ali na lábia, na mentira, na astúcia dos gibeonitas e fez uma aliança sem consultar o Senhor. Aquilo irritou o Senhor, porque o Senhor havia dado uma ordem que era para que todos os povos de Canaã fossem destruídos. No entanto, meus irmãos, nós precisamos enxergar também o outro lado, que o Senhor é um Deus misericordioso e de alguma maneira ele teve misericórdia dos gibeonitas e essa misericórdia é reafirmada no capítulo seguinte. Porque no capítulo 9 mostra que os reis cananeus, ao invés de perceberem, vamos entender toda a narrativa da história, a Bíblia diz claramente que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. No entanto, meu querido irmão, apesar de ouvirem e de verem, né, o que o Senhor estava fazendo, como o Senhor havia derrotado os egípcios, como o Senhor tinha sustentado esse povo no deserto, como o Senhor havia derrotado os reis que estavam aquém do Jordão, como o Senhor havia feito aquele povo passar ali o Jordão a pés enxutos, como Jericó caiu apenas com grito, o que ele tinha feito com a cidade de Ai, toda essa destruição não foi suficiente para que esses homens ainda abandonassem a terra e se submetessem aí a Israel, acreditando ser ela aí o povo de Deus. E o que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, os gibeonitas se entregaram como servos, foram feitos rachadores de lenha e apanhadores de água, iriam ser aqueles que tirariam água tanto para a congregação, para o santuário, quanto para o povo, e também rachadores de lenha para todo sempre. Aqueles reis que haviam se juntado para formar aquela organização contra Israel se irritaram bastante, porque os gibeonitas, eles não eram fracos. Diz a Bíblia que eles eram uma grande cidade e os homens de Gibeão eram homens valentes. Esses homens foram sábios, de alguma maneira o temor pelo que poderia acontecer com eles veio em seu coração e eles tomaram uma decisão sábia, inteligente, de se submeterem como servos, apesar de terem usado de mentira. Eles poderiam ter se humilhado, poderiam ter falado a verdade, mas usaram de mentira e o Senhor não se agradou pelo fato de Josué não tê-lo consultado. Só que aqui, no capítulo 10, nós vamos ver que é o próprio Senhor que vai falar a Josué. O Senhor vai dizer a Josué, olha, não deixe de socorrer os gibeonitas. Quando os reis ficaram sabendo disso, porque os homens de Gibeão eram valentes, pensaram o seguinte, olha, Israel já é poderosíssimo, tem um Deus verdadeiro, ainda com os gibeonitas do seu lado, nós estamos perdidos. E sitiaram a Gibeão. O que é sitiar? Sitiar é cercar uma cidade, geralmente aquelas cidades viviam entre muros para a sua proteção. Então eram cercadas as entradas dessa cidade, tanto as entradas quanto as saídas, ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade e, portanto, não entrava alimento, não entrava água, as pessoas começavam aí com o tempo a passar fome e entrar em desespero e acabavam sendo destruídas, uma vez que as suas forças eram minadas. E os gibeonitas mandam pedir ajuda a Josué e diz, olha, não negue a ajuda aos seus servos, nós somos seus escravos, vem nos ajudar. E o Senhor diz para Josué, não deixe de ajudar a eles pedem ajuda, né? Então Josué partiu para Gilgal e o Senhor diz para ele, não tenha medo, porque eu entreguei nas mãos e nenhum deles poderá resistir a vocês. E aí Josué parte ali de Gilgal, é muito interessante, ele sai para guerrear em Gilgal, e guerreia, e ali ele derrota todos os reis, ele prende os 5 reis acabam fugindo, né, e se escondendo em uma caverna. Josué então dá uma ordem muito interessante para rolarem uma pedra sobre aquela caverna, e deixa os reis lá presos, e é tanta matança, a vitória era tão expressiva, e vai repetindo várias vezes, que não sobrou nenhum deles. Cada cidade que eles iam destruindo, e diziam, e nenhum deles sobrou, e nenhum deles sobrou, e nenhum deles sobrou, mostrando que agora Josué havia afinado aí os seus feitos, aquilo que Deus havia estabelecido. E o que Deus tinha estabelecido? Que era para ter uma total destruição aquelas nações inimigas. Portanto, meu querido irmão, nós vamos ver aqui Josué aplicando isso. Depois que ele aplica tudo isso, ele manda então tirar as pedras dos reis, as pedras que estavam ali cobrindo a caverna onde os reis estavam, pede para que os capitães pisem nos pescoços do rei, e ele diz assim, olha, agora assim se fará contra as nações que vierem contra Israel. E ali ele executa, pendura no madeiro aqueles reis para servir de temor às outras nações, depois ele manda retirá-los. Só que acontece algo muito importante nessa história, no capítulo 10, é que Josué faz uma oração diferente. Ele pede o sobrenatural de Deus, ele pede algo sobrenatural para Deus, ele pede para que o sol se detenha, ele pede para que o sol e a lua parem. Ele diz assim, versículo de número 12,
Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol deteve-se e a lua parou, até que o povo vingou os seus inimigos. Não está escrito nos livros dos justos, o sol se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. E naquele dia inteiro, o sol parou, e Josué fez um milagre. Aqui nós vamos encontrar pessoas extremamente críticas que vão dizer que isso na verdade, isso não aconteceu. Vamos tentar dar uma explicação científica. Meu querido irmão, o justo vive por fé, e eu acredito no que a Bíblia, nos relatos bíblicos, literalmente, eu acredito que, de fato, naquele dia o sol não se pôs, porque Josué, um homem como nós, orou para que isso acontecesse com fé, e isso não aconteceu, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, inclusive o impossível. Tudo é possível ao que crê. Por isso, meu querido irmão, eu quero desafiar você a obedecer ao Senhor como Josué se dispôs a obedecer, como o povo se dispôs a obedecer. Vamos lembrar que o povo cometeu erros em Ai, cometeu erros contra os gibeonitas, mas o Senhor ainda tinha um propósito de abençoar esse povo. Então há tempo da gente consertar o nosso caminho e de nós sermos ousados em fé. Qual que é o problema que você está enfrentando? Talvez você precisa de que Deus faça o impossível na sua vida. Você pode fazer isso. A Bíblia diz que há muito poder na oração. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Vai dizer lá na Epístola de Tiago o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, a súplica de um justo, ela pode ser eficiente. E lá vai dar o exemplo, dizendo que Elias era um homem como nós, e orou para que não chovesse. E não choveu. E orou depois para que chovesse, e choveu. Lá diz que ele era um homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. Um homem como eu e como você. A gente vê na história de Elias que tinha dia que ele tinha fé para desafiar os profetas de Baal. Em outro tempo, ele pedia para si mesmo a morte, entrava numa caverna, tinha momentos depressivos, momentos altos e baixos. Assim é a vida do cristão. Nós vivemos uma oscilação constante de sentimentos, ainda mais nos últimos dias que tem ocorrido aí coisas que não imaginávamos viver, a tecnologia, nós estamos tão próximos uns dos outros, temos notícia de todo mundo, em toda a parte do mundo, mas ao mesmo tempo estamos tão distantes uns dos outros. Vivemos período de pandemia, de medo, depressão, ansiedade, todos esses sentimentos de confusão têm tomado conta. Então, meu querido irmão, nós estamos vivendo dias difíceis e, portanto, os nossos sentimentos estão sempre oscilando. Que você, meu querido irmão, possa pedir o sobrenatural, a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, crendo, e você pode ter certeza, se você fizer isso com fé, você vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus agindo poderosamente na sua vida, porque aquele Deus que agiu no passado é o que age hoje e continuará acompanhando a sua igreja, como ele prometeu, Cristo, nosso Senhor e Salvador, prometeu, os sinais vão nos acompanhar. Então creia, igreja, creia nisso, ore por isso, peça a Deus coisas grandiosas e até mesmo impossíveis, e viva o sobrenatural de Deus também na sua vida. Eu já tive a oportunidade de viver diversas vezes. Uma delas, quem me conhece de perto sabe, que são as minhas filhas. Eu não podia ser pai, a Cris também não podia ser mãe, e nós fomos abençoados por Deus. Deus não nos deu apenas um filho, nos deu gêmeas, que nos fazem muito felizes. Então creia, o Senhor Deus é o Deus do impossível, é o Deus sobrenatural. Um grande abraço, amanhã nós continuamos a meditar em Josué.